O que mudou na criação de pássaro nos últimos 20 anos? Vocês conseguem se lembrar como era criar um pássaro há 20 anos atrás? No vídeo de hoje, pessoal, eu quero trazer para vocês aqui algumas diferenças dentro da minha percepção da criação de pássaros de 20 anos atrás para agora, a nossa atualidade. Então, vale a pena a gente lembrar que é sobre a minha percepção, né? As coisas que eu notei diferença. Pode ser que eu fale, ó, tal coisa não existia há 20 anos atrás, mas existia, só que eu não conhecia, tá bom? Então é sobre a minha percepção e a diferença que eu vejo na criação da agora para de 20 anos atrás. Eu comecei a criar passarinho mais ou menos com 11 anos de idade, 11, 10 anos de idade, então tem uns 22 anos que eu crio pássaro, já vou fazer 34 agora esse mês, né? Então dá para ter essa noção. Se você também tiver aí essa lembrança de como era 20, 30, 40 anos atrás, deixa aqui embaixo nos comentários. Vou citar algumas coisas para vocês que eu vejo muita diferença de hoje em dia. A primeira coisa está na alimentação. A alimentação hoje em dia, pessoal, é muito sofisticada. É uma alimentação extremamente estudada, pesquisada e formulada para cada pássaro um tipo de alimentação. Então hoje em dia você tem uma nutrição muito mais eficiente e menos prejudicial para os pássaros. Você tem as rações extrusadas, você tem as misturas de semente que são trabalhadas e pensadas para cada espécie, as farinhadas que você pode escolher entre mais energética, mais proteinada, mais para desenvolvimento de filhotes, enfim, uma infinidade de produtos que há 20 anos atrás a gente nem sabia o que era, nem existia, pessoal. Se tinha, era uma ou outra caseira, né? Fábrica caseira que o pessoal produzia, algumas misturadas que o pessoal fazia em casa mesmo, tá? Mas eu mesmo não me lembro de nenhuma farinhada ou ração extrusada há 20, 22, 23 anos atrás. A alimentação que a gente usava era a base do alpiste, né? Então o principal era o alpiste, aí vinha um pouquinho de quirela de milho e um pouco de painço, que o pessoal chamava milho painha na época, né? Hoje em dia todo mundo chama de painço. Mas naquela época lá, cara, quando eu tinha 12, 13 anos, era milho painha. Então você chegava na agropecuária, você comprava meio quilo de alpiste por 70, 80 centavos. O painço, então, era 50 centavos, meio quilo. Né? Um pacotinho, eu me lembro de ir na agropecuária que tem aqui na minha cidade, que até hoje o pessoal chama de cooperativa, comprar meio quilo de painço por 50 centavos. A quirela de milho, então, nem vendia. A gente tinha que quebrar ou comprar aquele milho moído para galinha, peneirar para poder fornecer para os pássaros. Então era completamente diferente a alimentação. Outra coisa que eu vejo muita diferença, principalmente na criação de azulão, é sobre as gaiolas. Há 20 anos atrás, gaiola para azulão era uma só. Para passeio, baderna, para todo canto que você ia. Para ficar dentro de casa, para fazer muda, para sair de muda, era uma gaiola só. Essa gaiola aqui é do meu azulão. Pronto. O meu azulão fica num voador. Hoje em dia, é até recomendado que seja assim, né? Hoje em dia tem várias gaiolas para várias ocasiões diferentes. Por exemplo, você vai levar o seu azulão para um torneio, é uma gaiola. Ah, não, mas o meu azulão eu quero levar para o mato hoje. Você já muda, já coloca numa campeira. Ah, não, mas eu quero que o meu azulão voe um pouco, se movimente. Você já coloca num voador. Então hoje em dia mudou muito isso, né, pessoal? De você criar um passarinho a vida inteira apenas em uma gaiola. Lembrando que quando eu falo criar, né, eu estou me referindo a ter o pássaro, a manter o pássaro e não criar ele de filhotinho e tudo mais, tá? Então hoje em dia, essa questão de gaiola, para cada ocasião tem uma diferente. E não é só com azulão não, com trinca-ferro. Mas também não tem cabimento, né, pessoal? Imagina, você vai no mato, cara, você vai viajar 15 quilômetros para uma campeada e você chega lá com uma gaiola do tamanho de um Celta, aí é ruim, né? Então hoje em dia você tem campeira, você tem aquelas baianinhas, você tem gaiola padrão para torneio. Mudou muita coisa, viu, pessoal? Muita coisa mesmo. Hoje em dia tá cada vez mais fácil você comprar uma gaiola mais top, né? Não que esteja barato, né? Mas em questão de você conhecer fornecedores, você adquirir conhecimento e você saber onde tem. Antigamente nós nem sabíamos o que era, nós fazíamos gaiola de talo de mandioca. Essa mandioca aí, ó. Talo dessas mandioca, de aça-peixe e com talisca de coqueiro.
Uma vez eu falei isso, o rapaz falou aí que não dava para ser com talisca de coqueiro, porque o azulão rói as taliscas de coqueiro. Mas não era qualquer talisca de coqueiro não, é talisca grossa. E volta e meia a gente tinha que ficar de olho para trocar. Porque as gaiolas elas iam ficando velhas, começava a sair aquela fubá, ia cair naquela fubá no fundo da gaiola, no chão, aí você falava, oxe, já tá apodrecendo. Aí você ia lá e trocava, você entendeu? Então, pessoal, tem muita diferença dessa criação que a gente tem hoje, que é maravilhosa. Na minha opinião, cara, às vezes o pessoal fala, ah, mas antigamente que era bom realmente, mas hoje em dia não tem comparação. Outra coisa que mudou muito na criação é a disseminação de informação. Hoje em dia, se você tá com um passarinho ali que tá com broca de bico, você entra no YouTube e você vê como é que retira uma broca de bico, como você vai tratar. Você tem vários vídeos disponíveis. Há 20 anos atrás, você já pensava logo em soltar o passarinho. Ave Maria, meu azulão tá com uma massa no bico, vou soltar. Ou você ficava com ele até ele perecer e perder a vida, ou então você soltava no mato. Antigamente era assim, há 20 anos eu me lembro que o pessoal fazia isso. Ah, o passarinho tá com peito seco. Aí, ao invés de você ir na agropecuária ou numa clínica veterinária comprar um coccinon, um coccidex, o cara pegava, misturava leite, um pouquinho de farinha, água e açúcar. Aí misturava ali, ó, um pouquinho de água, um pouquinho de leite, açúcar e farinha. E dava no bico do azulão. Era mais ou menos morte certa, vamos dizer assim, né? Mas salvava muito, viu, pessoal? Quando o problema era só nutrição, salvava, porque conseguia nutrir o pássaro e ele se recuperava. Mas quando o problema era, por exemplo, coccidiose, né? Ou até mesmo uma salmonelose, o passarinho acabava morrendo, porque isso aí não ia tratar uma doença, né? Você ia combater o peito seco, que é um sintoma, mas não tratava a doença. Ao contrário dos medicamentos que você tem hoje, né? Coccidex, Coccinon, Avicox e vários outros que combatem realmente a doença, né? Então a diferença é muito grande. Uma diferença que tem muito hoje na criação de azulão, que talvez essa daí seja até negativa, né? Antigamente tinha muito azulão, muito azulão. Em todo lugar que você ia, você conseguia fazer uma campeada. Toda beira de mato assim, ó, há 20 anos atrás, aqui na minha região, tinha azulão solto. Então você dava uma caminhadinha, você fazia uma campeada, né? Em redor ali de 3 quilômetros, você via 3, 4 azulões, casais, né? E você fazia uma campeada da hora. Só que aí o pessoal foi fazendo o quê? Foi desmatando, foi arrancando mato, foi pegando os azulões, vendendo. Hoje em dia já está muito difícil de você ver, né? E hoje em dia isso na criação, para você ver um azulão solto, um casal, fazer uma campeada legal mesmo, você tem que andar 30, 40 quilômetros e ainda numa propriedade privada, né? Você tem que pedir o dono, se ele não deixar, muitas das vezes o cara quer entrar escondido, arriscado levar, ó. Então mudou isso aí também e, na minha opinião, muito negativa essa parte aí, beleza? Outra coisa é o acesso a veterinário. Na minha época, pessoal, quem que tinha acesso a veterinário, cara? Na época que eu comecei a criar, nem se falava, né? Hoje em dia tá muito mais fácil, cara, muito mais fácil mesmo. Passarinho adoeceu, poxa, você leva ali no veterinário, ou você tira algumas fotos ou vídeo, manda pro veterinário por WhatsApp, ele já vê ali, já tem mais ou menos uma noção, né? E te dá uma resposta ou fala para você ir lá que o problema é mais sério. Enfim, mudou muito isso daí. E outra coisa que mudou bastante também é a picaretagem. A picaretagem aumentou uns 200%. Hoje em dia você vê muito picareta gravando vídeo com lente da câmera embaçada para vender passarinho que não está cantando. Você vê o cara dizer que o passarinho acabou de sair de mudo. Então isso aí aumentou muito. Antigamente tinha também, só que era mais pouco. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa esse like aí. Esse like que você está aguardando, deixa aí no vídeo. Se inscreve e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, tamo junto.